Toca-discos de vinil da marca Polivox, modelo TD5000. Um equipamento fabricado lá no final dos anos 70, início dos anos 80, que compunha lá a linha mais clássica dessa marca, o System 5000. Bom, o que você vai ver no vídeo de hoje? Hoje você vai escutar esse equipamento tocando, eu vou mostrar todas as funções dele, o estado de conservação, porque sim, é um equipamento meu, da minha coleção particular, que eu estou colocando ele à venda. Tem interesse em um toca-discos clássico nacional? Continue assistindo o vídeo aí para ver todos os detalhes, e se você tem interesse em comprar, também continue assistindo o vídeo, porque eu vou indicar aqui os links para onde você pode adquirir esse toca-discos clássico da indústria nacional. Bom, então é isso aí. Antes de iniciar, vou lembrar que aqui nesse canal a gente só conversa sobre essa geração, equipamentos dos anos 70, 80, alguma coisa dos anos 90, como eu sempre digo, aquilo que realmente vale a pena. Tem interesse em comparativos, opinião sincera, conhecendo equipamentos, curiosidades, histórias, tudo sobre essa geração. Tem interesse? Inscreva-se no canal, ative o sininho que você vai ser notificado sempre quando eu lançar um vídeo novo, e não esquece já de início aí de deixar o like no vídeo para ajudar. Então vamos lá, eu vou abrir aqui a tampa dele, a gente já vai ligar ele aqui, ele liga, aciona, mas não gira o disco aí, tá? Eu vou tirar a capinha da proteção da agulha, vou destravar o braço, vou confirmar aqui, ver se o meu anti-skate está no lugar. Agora eu vou clicar aqui para ele começar a girar. Bom, eu vou colocar aqui o disco já para começar, vamos escutar aqui, fazer uma audição, como dizem aí, vamos lá. Deixa eu ver se eu acerto o começo, sim, eu estou olhando, opa, acertei. Aí já é ele que está tocando, né? Olha lá. Bom, mas como todos sabem, eu não posso deixar o disco tocando aqui direto por causa dos direitos autorais. Inclusive vou indicar aqui o primeiro link que vai estar aqui na descrição, é um vídeo onde eu deixei justamente esse disco tocando inteirinho. Então você escutou aqui desde o início até o fim, esse mesmo toca-discos tocando esse disco vai estar aqui na descrição. Dá uma olhadinha lá não tem problema com direitos, então você pode assistir ele executando esse vinil por completo. Então já temos ele aí tocando, ó. Beleza? Então é isso aí, vamos às funções aqui desse toca-discos. Vamos lá, como você já observou, tem a tecla Power, liga, desliga. Aqui a gente vai ter uma torre onde você tem dois LEDs, que você vai observar ali, ele tem uma luz vermelha que vai ficar acesa direto, indicando o prato. O prato tem essas ranhuras, a gente chama de estrobo. Então o que acontece? Você consegue olhar ali e verificar ver se ele está na rotação correta, tá? Por quê? Porque ele tem duas funções aqui que eu já vou mostrar. Então aqui é a torre da iluminação, tecla Power. Vindo para o lado de cá a gente tem esse sistema de touch, ó, quer ver? Então eu só encosto o dedo, ó, parou, certo? Então eu só encosto o dedo aqui, eu posso acionar. Eu tenho aqui o stop, como você viu, ele vai desligar o prato, ele continua acionado ao aparelho. Aqui eu posso ligar o 45, óbvio, 45 rotações, vou desligar novamente, vou adiantar aqui o sistema, ele vai desligar, e eu posso acionar o 33, aí na rotação correta. O que mais que tem aqui? Aqui vou ter dois controles de velocidade. Vamos tentar ver se com baixa velocidade os direitos não pegam. Mais lento. Mais rápido. Tá? E aí, eu pelo estrobo ali, eu consigo acertar, né, a velocidade correta quando o meu estrobo ali para. Beleza? Não sei se eu já fiz algum vídeo falando sobre a função estroboscópica aqui, mas funciona mais ou menos assim. Tá ali, ó, parou, agora ele está na rotação correta, quer ver? E eu tenho certeza que ele está na rotação correta. Por quê? Porque aqui é físico, né? Então você tem uma estria onde está iluminado, física, tá? Então não tem como errar. Se está paradinho ali, a rotação está correta, sem erro. Bom, então eu tenho o do 33 e o do 45, separadas, individuais, óbvio. Porque quando eu mudar aqui, se eu tenho um controle de pitch só, quando eu mudo, talvez eu tenha que ficar ajustando toda hora. Aqui, se eu ajusto o 33 e depois ajusto o 45, toda vez que você mudar do 33 para o 45, ele já vai estar ajustado, correto? Vamos lá, vamos continuar as funções. Aqui eu tenho a alavanca do lift, então eu ergo, vou lá na faixa que eu quero, abaixo, olha lá. Ok?
Continuando, aqui você vai ter o descanso do braço, como você viu, eu descliquei ele aqui, para ele poder descansar, correto? Contrapeso, aqui você tem que fazer um ajuste. Aqui nós temos o anti-skating, correto? Que é o que puxa o disco de volta, né? A física está puxando a espiral do disco para o centro, e aqui você consegue puxar novamente, correto? Então, basicamente, de função é isso. Bom, César, esse aí é o top de linha, então ele tem um sistema automático? Não tem nenhum sistema automático, tá? O que acontece? A única coisa que ele faz é que quando ele chega lá no final do disco, e isso aqui é um problema, eu já vou mostrar para vocês, ó. Ele chega lá no final do disco, ele vai desligar o prato. O que acontece? O braço continua lá no disco, correto? E ele desliga. Então quer dizer o quê? Eu evito de esquecer o meu toca-discos ligado e ficar detonando com a agulha, porque se ele fica girando aqui, ele chegou lá no selo do disco e vai ficar girando a agulha no selo do disco. Então ele parou, não gira mais. A agulha continua em cima do disco, correto? Eu já fiz um vídeo também comparando a DD1 com a TD5000, que ele tem diferenças aqui no final do disco. Lembrando, toca-discos top dessa geração, eles não têm o automático, então não tem início, não tem fim, por um simples motivo: você não tem nada agregado ao braço. Quando você tem um monte de sistema de automático, tudo isso quem faz é o motor. E o próprio motor, às vezes, tem que estar ligado ao braço para ele acionar e desacionar o automático, então tudo isso está preso ao braço. Pode prejudicar o andamento do disco. Essa é uma teoria porque os toca-discos profissionais, os top, os semi-profissional, como a gente chamava na época, não tem nenhum tipo de automático. Então, basicamente isso. De função são essas, ok? Bom, vamos lá então, vamos ao estado de conservação desse equipamento. Lembrando, ele tem 45, já vai quase para 50 anos, dependendo da época que ele foi fabricado. Como disse, é de 76, 77, 78, 79, então, acho que 76, acho que é 77, 70, é no final dos anos 70, tá? Então é 40 e poucos anos já, tá? Bom, vamos lá, vamos ao estado de conservação. É um equipamento em muito bom estado de conservação. Nós temos o gabinete original, correto? Nós temos aqui o símbolo original da Polivox, tá? Com o TD5000 original, não é réplica, não é reprodução. O gabinete está em muito bom estado, óbvio, para quem conhece, eu aconselho você a pesquisar um pouco antes de adquirir, se você não conhece nada do equipamento. Esse gabinete aqui, se você olhar aí outros anúncios ou outros equipamentos, você vai ver que isso aqui costuma abrir os cantos, é um tipo de material que eles utilizavam que não dura os 40 e poucos anos. Se você pensar, pô, 45 já é bem durado, né? E esse equipamento está bem conservado. Eu fiz alguns reparos nele, claro, eu travei aqui para ele não continuar esfarelando, eu dei uma recuperada num dos cantos, porque como eu disse, por mais que o teu equipamento seja zero, sempre viveu na casa, sempre vai ter um cantinho aberto, alguma coisa. Eu fiz reparos, vou tentar deixar os vídeos aqui na descrição para você olhar. Então ele está travado aqui, mas é um gabinete em excelente estado comparando com o que você encontra aí hoje, tá? A serigrafia aqui do acabamento perfeito, sem problema nenhum. Os acrílicos aqui desse touch perfeitos. Você vai encontrar equipamentos que eu vou falar sobre outros que estão anunciados aí. Você vai encontrar equipamento faltando, dizendo lá que está em bom funcionamento, perfeito, tudo ok, mas faltando uma das partes aqui. Dá uma observada lá. Isso a gente faz em live. Em live eu mostro isso daí, mostro os anúncios, mostro os detalhes dos equipamentos anunciados, tá? Inscreva-se no canal, ative o sininho. Bom, então tá todos os acrílicos perfeitos, os LEDs ali dentro, eles acionam perfeitamente, ó, certo? Sem problema nenhum. Os pitch control estão todos regulados em perfeito estado. Braço em excelente estado, contrapeso em excelente estado. Aqui o eixo está aqui, né? A gente vê equipamentos faltando essa peça. E o crítico aqui o TD5000 tem algumas partes críticas. Bom, a mais importante das partes críticas é o anti-skate. Por quê? Porque se você olhar aqui, ele é um nylon preso a uma rodana e um pezinho que está ali, certo? Isso aqui, quando esse tipo de equipamento, infelizmente nos anos 90, final dos anos 90, início dos 2000, as pessoas começaram a abandonar esse tipo de equipamento, então eles iam para garagem, sótão, porão, sei lá, jogava fora.
e é por isso que se encontra esses gabinetes todo aberto, pegou umidade e tudo mais. E aquilo ali normalmente se perde, né? Então jogou, bateu, isso aqui você arrebenta o nylonzinho e se perde. Então dá uma olhadinha aí nos equipamentos anunciados. Se não tivesse esse pezinho com esse nylonzinho aqui, você já não consegue extrair o melhor do toca-disco, tá? São detalhes aí, tá? Que as pessoas precisam, né? As pessoas precisam entender, precisam conhecer aquilo que estão comprando para não comprar aí faltando peça. Porque tem muita gente que anuncia 100%, mas às vezes nem conhece o toca-discos, tá? Não sei porque eu tô entrando nesse assunto. Mas vamos lá. Então aqui você tem o anti-skate original, você tem aqui a borrachinha onde protege o braço também, todo original. Que mais? Eu tenho o borrachão, deixa eu tirar o disco aqui. Você tem o borrachão original, correto? Você tem, como eu disse, toda a serigrafia, todos os LEDs. Outro ponto crítico do TD5000, dobradiças, aqui ó. Então você vai ver que eu tenho uma dobradiça lá atrás onde segura a tampa, correto? E ela tá perfeita, ela trava sem problema nenhum. Então você vai encontrar esse equipamento sem tampa, sem dobradiça, com dobradiça quebrada, faltando dobradiça, com dobradiça adaptada. Aqui não, dobradiças originais em perfeito estado. Outro ponto crítico do TD5000 são os pés de borracha. Então aqui embaixo ele tem os pés. E normalmente você encontra toca-disco faltando, sem pés, ou com pé de borracha fixo. Aqui você tem que ter uma mola, óbvio, para ele ter um molejo, ó, correto? Então ele tem um molejo. Aí se você põe um pé fixo, esse molejo você perde. Todo o impacto que você dá numa mesa, onde ele estiver, alguma coisa, vai ser absorvido pelo toca-discos. Aqui não, aqui você tem um molejo, correto? Então pés originais, todos os parafusos aqui de caixa original. Nós temos os conectores atrás originais. A única coisa que foi substituída foi a ponta da tomada por um plug novo, porque a ponta estava bem ressecada mesmo e não valeria a pena manter. Porque às vezes você põe lá, mexe um pouquinho, se ela quebra, você acaba causando até algum problema mais grave. Então foi substituída a ponta do cabo de força. Que mais? A parte eletrônica dele é toda original também. Existem algumas versões desse toca-discos do tipo de motor e tudo mais, mas isso eu vou tentar deixar vídeos aqui para você entender. Aqui nós temos um prato, um motor da JVC de primeira versão, tá? E aqui, claro, então como se disse, os pontos críticos, estava dizendo, e também o ponto crítico é a tampa, certo? Lembrando, esse equipamento não é uma cópia JVC, Pioneer, sei lá, TIAC, não, certo? A Polivox comprava o braço, comprava o conjunto prato motor e montava aqui esse gabinete. Então provavelmente essa tampa acrílica ela foi feita no Brasil, certo? Ao contrário de outros equipamentos que vinha a tampa já formada, né, no vácuo de outras marcas. Aqui não, foi feita no Brasil. Então ela também é uma parte crítica do TD5000. Você vai encontrar vários anúncios aí com isso aqui quebrado, descolando, tudo rebentado, tudo trincado. Aqui não, perfeito estado, zeradinho, bem conservado mesmo. Óbvio, por se tratar de um acrílico e de um equipamento com mais de 40 anos, ele tem micro riscos, mas são riscos superficiais, né? De algum pano, alguma coisa que pegou aqui, tá? Não é aquele risco fundo e nem trincado, nada. E aí, né, eu vou indicar as fotos desse equipamento que vão estar aqui na descrição. Vão ter 2 links, correto? O primeiro link eu ainda não sei se eu vou deixar, mas vai estar aqui, que é o nosso sitezinho amarelinho, onde você pode adquirir equipamento, pagar em vezes, receber ele aí, paga o frete, né? Só que lá tem um valor específico. Por quê? Porque, óbvio, enviar um equipamento desse daqui não é uma coisa simples, né? Simplesmente pôr numa caixa e enviar, certo? Eu acabei de falar para você que ele tem pontos críticos aqui, então tem que saber colocar e tirar o anti-skate, tem que saber proteger as dobradiças, tem que tirar o prato e embalar separado a tampa, proteger as quinas para não ficar batendo, os pés para não arrastar. Vou dar um exemplo aqui, ó. Tá vendo que ele tá num carpete, certo? Se eu pegar esse toca-disco, deu algum problema, e puxar ele aqui, ó, arrastando ele para olhar lá alguma coisa atrás, pronto, acabou, você destruiu com os pés. Por quê? Porque isso aqui tá grudado, ele fixa, para justamente não ficar dançando, certo? Se você arrastar ele aqui, você vai forçar o quê? Vai forçar a borracha onde segura as molas. Se você puxar ele aqui, os pés vão arrebentar. Então tem que tomar cuidado, tem que saber, né, utilizar o equipamento bem certinho. Você vê aí equipamentos com fotos do toca-disco pendurado, com o pé tudo torto, assim, encaixado, dobrando ou forçando a borracha. Cara, falta de cuidado, né, no equipamento, num senhorzinho já aqui, de 50 anos de idade. Então não pode puxar, isso aqui você tem que erguer e movimentar ele, tá? Então tem todo esse trâmite na hora de fazer a embalagem e tudo mais, né? Sem falar que no site amarelinho a gente corre alguns riscos aí,
que eu não preciso citar. Então vai ter aqui um link para o site amarelinho, onde você vai verificar fotos, o valor que eu peço por ele, talvez vai estar lá que eu não envie, talvez conversando muito bem, a pessoa que adquirir souber entender todos os problemas do envio, eu posso fazer o envio, tá? E vai ter um outro anúncio onde que é o álbum de caras, né? Álbum de caras, para quem não sabe, é o Facebook, né? E aí esse anúncio tem um valor menor e você pode vir aqui, escutar ele, olhar, analisar de perto, olhar bem certinho e adquirir o equipamento. Ou então você pode marcar, eu te levo em algum lugar, você vê bem certinho. Mas o importante é você olhar as fotos, porque lá nas fotos você vai ver todos os detalhes dele, tá? Então basicamente é isso, os dois links estão aqui. O link aonde ele toca todo, né, um disco inteiro, vai estar aqui, certo? Que mais? Vai ter outros links de TD5000, não são, talvez não sejam desse equipamento, mas são algumas coisas ligadas a ele e tudo mais. E agora são 2 pontos, tá? Deixei pro final aqui, você tem que assistir até o final. Ah, bom, a primeira coisa, aqui no gabinete, ó, você veja, as quinas estão perfeitinhas, só aqui, ó, você pode ver que tem uma marquinha. Isso aqui foi uma marquinha, infelizmente, da vaselina, tá? Infelizmente a vaselina marcou um pouco aqui. César, mas por que você pôs vaselina aqui? Bom, aí eu vou te indicar o setor de membros desse canal. Aqui nesse canal tem um setor de membros, você clica ali, seja membro, paga uma mensalidade, assiste vídeo de bastidores. Eu não sei se juntei todos os vídeos de bastidores que eu fiz desse toca-discos e pus no aberto aí, para a pessoa que quiser, né, adquirir, saber o que foi feito. Talvez eu faça isso. Mas lá as pessoas já viram de como eu fiz o reparo e de como fazia a proteção aqui da fórmica, para você não acabar colando a fórmica aqui e marcando a fórmica, mas mesmo assim a vaselina que eu usei aqui, infelizmente marcou um pouquinho aqui, tá? Então esses são os detalhes. Bom, vamos lá, outra coisa importante do toca-discos é o que? Óbvio, cápsula, head shell. Aqui nós temos um head shell original, cápsula já não é a original que vinha na época o toca-disco saiu ou com áudio técnica, se não me engano, ou com ADC, tá? Aqui nós temos uma cápsula mais comum, digamos assim, tanto para você encontrar agulha, para você fazer manutenção, é muito mais comum. Se você pega uma ADC, para encontrar agulha já é mais difícil, fazer manutenção é difícil, talvez a Audio Técnica que vai aqui, talvez aquela agulha amarelinha, talvez já não exista mais, você teria que trocar por outra, né? Aqui não, aqui a gente tem uma Axis nacional, que você encontra agulhas de quilo aí, você pode gastar 180 numa agulha, ou você pode gastar 500 numa agulha para pôr nessa mesma cápsula. É só tirar aqui, pôr a agulha de 500, você vai ter um áudio melhor, tá? Head shell original, com sistema destacável, todo original. Bom, então eu já falei do head shell. Agora, eram 2 pontos críticos, né? Vamos ver se eu lembro de um. Ponto crítico do TD5000, que você tem que tomar muito cuidado. Você acabou de observar que ela tem um sistema de desligamento no final, correto? Então ela vem aqui, ó, certo? Opa, e vai desligar, quer ver? Olha lá. Desligou, correto? Se você pega um toca-discos, compra um toca-discos de alguém que não sabe testar, que não sabe como fazer, como disse lá no setor de membros, eu já mostrei isso também, essa parte do final aí. Um disco igual a esse aqui, ó, com selo grande, você vai conseguir escutar o disco até o final e ele vai acabar. Mas, porém, entretanto, contudo, se você tiver, deixa eu ver se eu acho aqui, ó, eu separei ele aqui, ó, porque eu sempre faço um teste com selo pequeno. Olha, observe aqui a diferença, tá? São coisas aí, né? O vídeo fica longo, mas é porque você tem que entender. Ó o selo aqui, ó. Tá vendo o selo grande aqui, ó? O final, pra quem não sabe, ó. O final é esse aqui, ó. Então, se você tá ali com a agulha, ela tá vindo. Chega aqui, ela vai tocar até aqui. Depois ela vai entrar aqui e vai desligar. Se ele estiver fora de ponto, ele pode desligar um pouco antes. Nesse disco, talvez funcione bem, sem problema nenhum. Mas, se eu pôr esse disco onde o selo é menor, consegue perceber? Então, se ele estiver acabando antes, ele vai vir até aqui e acabar antes da música. E era o que estava acontecendo com esse toca-discos, tá? Então eu tive que fazer a manutenção dele, quer dizer o quê? Fazer ele acabar mais lá no final. Vamos ver se eu consigo colocar lá, ó. Putz, vai dar direitos autorais essa guitarra, né? Mas vamos ver aí. Vamos botar no 45, ó. Olha lá, ó. Você vai ver que ele vai tocar inteiro, ó. Tocou. Vou botar no 33. Olha lá, ó. Tocou, acabou o disco. Beleza, e continua girando. Correto? Esse é o teste que você tem que fazer.
Aí foi um pouco mais para frente, desligou. Então quer dizer que ele está desligando no ponto certo em um disco com o selo pequeno. Então vai comprar um toca-discos desse, manda o vendedor fazer o teste. Você fez o teste do selo pequeno para ver se ele está desligando no ponto certo? Por que eu estou falando isso, pessoal? Porque se você pega um equipamento desse, adquire um equipamento desse e ele está acabando antes, você vai escutar lá teu disco onde está, ele está cheio, certo? E vai acabar antes do final do disco. E aí você vai precisar do quê? Eu não sei se eu já fiz o vídeo, acho que eu mostrei, eu vou fazer um vídeo ainda, inscreva-se no canal, ative o sininho, mostrando que se você tiver esse problema, você não consegue resolver por aqui. Você vai ter, mesmo na época, você teria que mandar para uma assistência técnica. Então não adianta nada você comprar um toca-disco um pouco mais barato, que depois você vai ter que pegar e levar para um técnico. Presta atenção. Então o que é isso? O que mais? Deixa eu pensar um pouco aqui, vou dar um pause no vídeo. Vou colocar um outro disso aqui que eu acho que não tem direito autoral, a gente vai escutar ele um pouquinho então. Vamos lá. Ó, aqui ó, não vou ter problema, porque é o tamanho do meu selo, ó. Selo grande. Repetindo, se você tem um disco aí com um selo pequeno, quer dizer o quê? Muito espaço de música, se o teu toca-disco não estiver acabando certo, você vai fazer, chegar no final, né? Vai acontecer isso aí. Vamos lá, deixa eu colocar aqui. Quarenta e cinco, 33, desligo. Vai acontecer isso aqui lá no final, ó. Você já imaginou você escutando o teu disco lá, a tua música preferida que tá no último lado, ou do lado B ou do lado A, lá no finalzinho, que a tua banda usava bastante espaço no disco, e chega lá no final, ela faz isso no final? Toma cuidado. Então é isso. Você viu aqui todas as funções, as dicas, os detalhes. Lembrando o setor de membros aqui, dá uma olhadinha lá. Talvez você vá ver os bastidores desse toca-discos. Também vai escutar ele um disco inteiro, aquele outro disco você vai escutar aqui também, tem um vídeo aqui. O que mais? Vai ver outros vídeos aqui, vão estar na descrição, correto? Então é isso, Tele5 mil que estou colocando à venda, link para os anúncios vão estar aqui na descrição. E, como sempre, eu vou chegar aqui no final e vou falar sobre valores. Bom, se você quer adquirir um equipamento um pouco mais barato, como eu disse, e às vezes precisar de um técnico, você vai gastar um valor e às vezes não compensa. Então, olhei lá os anúncios, olhei as fotos, puxa César, tá bacana, tá legal, mas o preço que você está pedindo, principalmente para envio do equipamento, é muito caro. Bom, a dica que eu posso te dar é o seguinte, vá no site e procure um outro mais barato. Só que antes de adquirir um mais barato, veja se ele tem todas as informações que eu te passei aqui, os testes de tudo que eu te passei aqui, e também veja se ele tem todos os detalhes discriminados pelo vendedor, correto? A gente vê muito vendedor aí vendendo equipamento dizendo que é original e tudo mais, cheio de repintura, cheio de detalhes, inclusive nos toca-discos, funcionando tudo ok, faltando partes. Dá uma olhadinha lá, faltando até um botão aqui de acionamento, tá? Então dá uma olhadinha lá, não tem interesse nesse, procura um outro, se você consegue fazer os reparos que os outros aí precisam, ou tem também toca-discos bem legais, bem bonitos, completos, mas sem informação, nem descrição o vendedor coloca. Se você consegue comprar e depois, se tiver algum problema, você mesmo resolver, beleza. Não consegue fazer isso, quer um equipamento já todo arrumadinho, tá aqui o toca-discos. Tele5 mil que estou colocando à venda, link para os anúncios na descrição, inscreva-se no canal, ative o sininho, não esquece de deixar o like para ajudar. Vamos escutar ali no final. Balanço, né? Esqueci de fazer. Áudio perfeito. Ficou com dúvida na rotação? Assiste o vídeo dele tocando um disco inteiro lá. Você vai ver que ele tocou o disco inteirinho, full, sem cortes, na rotação correta.